Olá, queridos companheiros, sejam todos muito bem-vindos a mais este encontro do programa Identidade da TV Web Luz. Como todos nós, acostumados já a esses minutos, trazemos da doutrina espírita revelações desta doutrina que nos auxiliam, nos fazem compreender melhor o que estamos fazendo aqui nesta vida. Isso nos alimenta, nos dá vigor e conduzimos as nossas vidas, suplantando os obstáculos que você, eu, todos nós os temos. Hoje, vamos trazer à tona uma discussão da grandiosidade que é a vida, a reencarnação, todo o processo laborioso de um espírito encarnar para viver uma tarefa, uma missão, uma vida no planeta Terra. Mas não estamos falando dos outros, não. Vamos falar de mim, vamos falar de vocês que estão aí nos ouvindo, para compreender bem que todas as dores que passamos têm sempre um propósito. Nada é muito à toa, sem propósito nesta vida. Vamos falar então do aborto, das encarnações que são dispensadas por motivos os mais variados possíveis, mas que sempre nos causa dor na matéria e no espírito. Como é um assunto de muita propriedade, temos alguns cuidados para não culpar aquele que passa pela experiência de um aborto. E não estamos falando apenas das mulheres que engravidam, pois são auxiliadas por homens, por médicos, por enfermeiros, por assistentes, pela farmácia, por aqueles que vendem os comprimidos, por aqueles que incentivam, por aqueles que se abstêm do não convencimento da prática do aborto. Enfim, é uma amplitude de conceitos bastante amplos e que devemos, com muito cuidado e devagarzinho, dar para vocês o que a doutrina nos ensina em relação a isso. Podemos nos dirigir para uma referência bibliográfica que eu oriento a uma leitura mais profunda por você que está aí. No livro Missionários da Luz, temos 2 capítulos que relatam uma encarnação bem-sucedida e uma encarnação má-sucedida. Estamos falando do capítulo 13 e do capítulo 15. O capítulo 13, uma reencarnação bem-sucedida de Segismundo. E no capítulo 15, uma reencarnação má-sucedida. Vamos ver a profundidade que o plano espiritual elabora essas encarnações. Quando, vivendo em espírito na erraticidade, aonde vivemos todos nós, espíritos errantes, aguardamos a oportunidade conseguida, conquistada para uma reencarnação. De repente, somos informados pelos espíritos construtores que havemos de reencarnar. Somos transferidos para o Ministério da Regeneração, caso estejamos vivendo em nosso lar, cidade espiritual, que o filme já se incumbiu de torná-lo conhecido. E lá, no Ministério da Regeneração, somos encaminhados para a Câmara de Miniaturização para que o processo de reencarnação ocorra. Esse espírito, no caso Segismundo, já tendo passado pelas esferas espirituais de depuração, mostrou pelo seu grau de arrependimento, quantificado pelos seus sentimentos e pela sua forma de pensar, pela sua inteligência, pelo seu mental racional, que os seus arrependimentos lhe eram verdadeiros. Portanto, ganhou o apoio das entidades espirituais em beneficiá-lo para o processo de reencarnação. Então, Adelino e Raquel, futuros pais de Segismundo, estariam então
já preparados, consultados pela espiritualidade para receber a encarnação de Segismundo. Todo o processo laborioso da miniaturização daquele grupo dos construtores espíritos que levam esse ser encarnante e colocam após o ato da matéria, o ato sexual, para que o espermatozoide e o óvulo se encontrem para a fecundação do óvulo, transformando-se em ovo zigoto, e as multiplicações das células passem a ocorrer a partir daí, em 2, 4, 8, 16 e os seus múltiplos, mas elas não ocorreriam se esse espírito encarnante, miniaturizado, encapsulado pelo útero etérico, não fosse levado pelas entidades espirituais e ancorado no centro de força genésico da mãe, dentro do espaço áurico, para o proteger de possíveis interferências espirituais. Ali ancorado, esse ser, embora encapsulado, emana energias eletromagnéticas que fazem com que as multiplicações celulares ocorram de forma equivalente à forma padrão do seu perispírito reencarnante. Então o corpo passa a ser um reflexo da forma perispirítica. Ali está escrito todas as linhas eletromagnéticas que pulsam em um diapasão energético equivalente ao grau de evolução desse espírito em todas as outras suas encarnações. Ali, ele emana essas energias para que as reproduções mitóticas ocorram de forma semelhante à sua estrutura. Está aí o nascimento de mais um ser. Este embrião, feto, nas suas multiplicações durante os 9 meses da vida intrauterina, se alimenta, através da placenta, de todos os elementos nutricionais da mãe, de todos os seus pensamentos, de todos os seus sentimentos, de todas as suas atitudes no bem receber. E Raquel emana, segundo a leitura, todo o amor para receber de volta Segismundo. Mesmo com a permissão do seu pai, que havia algumas restrições por se sentir incomodado, pois outrora foram arqui-inimigos, mas a lei do perdão favoreceu essa encarnação de sucesso. Quero dizer com isso que é uma leitura imperdível para você saber como você, como eu, viemos a este mundo por um processo muito semelhante a essa encarnação bem-sucedida, a encarnação de Segismundo. É muito laborioso e muito profundo, pois nessas multiplicações das células, tudo se faz de acordo com a sua nova encarnação predisponente, nunca determinante. É uma ação de profundidade científica, onde os neurônios têm atividade fundamental para criar aquele ser apto a executar as suas tarefas predisponentes. A escolha é dele pelo livre-arbítrio. Esta é uma encarnação de sucesso. Mas o assunto de hoje é aquela que não vinga. Vamos falar do aborto. É aquela encarnação que problemas acontecem. E é esta visão espiritual que nós queremos evidenciar aqui para vocês. Vamos iniciar. O mesmo processo da encarnação, relatado há pouco, se processa com um ser com dificuldades de reencarnação. Ele, na espiritualidade, no plano espiritual, onde vivemos nós, espíritos errantes, ganhamos por merecimento, nunca de uma outra forma. Somente quando nos arrependemos profundamente de todas as mazelas provocadas em vidas passadas, é que ganhamos a possibilidade da reencarnação. E nessa reencarnação, somos também dirigidos para o Ministério da Regeneração, miniaturização, e todos os obstáculos ali acontecem. Porém, o casal que autorizou a nossa reencarnação, nesse aspecto, embora convencido pelos espíritos evoluídos, por desdobramento nos seus sonos, nas noites dormidas, são desdobrados
este casal são levados a reuniões espirituais, onde tomam conhecimento do propósito da reencarnação, passam a conhecer que aquele possível ser reencarnante possa ser um arqui-inimigo, pode ser uma figura não muito benquista na evolução dos dois seres já encarnados, pai e mãe, envolvendo em algumas outras encarnações, filhos, irmãos, parentes próximos, como os tios. Daí podemos compreender que as dores das nossas famílias nunca são ao acaso. É sempre uma composição de ações laboriosas para nos dar oportunidade, pela força do perdão e do amor, tudo recomeçar sem guardar mágoas e compreendendo os limites de cada um daqueles que compõem as nossas famílias, as nossas amizades, seja na parte social, na parte do trabalho. Mas é fato que isso sempre vai interferir, sempre vai ter um ponto positivo ou negativo em nosso crescimento na vida futura. Quando o espírito é aninhado no centro genésico da mãe, encontra ali as energias da própria mãe. E se este ser for um ser ainda envolvido com energias ainda nebulosas, como mucos áuricos, como energias deletéricas, que se compraz na vida desregrada da sensualidade, do sexo, das bebidas, do vício, do cigarro, é evidente que todas as nossas ações são concretizadas depois de pensarmos em suas ações, e esses pensamentos são estimulados pelos nossos sentimentos. É quase que a tríade infalível. Eu sinto como um grito da alma, a ideia criativa, a emoção, o sentimento e o pensamento o reveste, lhe dando planejamento racional para as nossas atitudes, para fazer com que todas essas ações sejam transformadas em energias eletromagnéticas que estão dentro do nosso espaço áurico, agregada às nossas linhas perispiríticas, nos constituindo. Somos aquilo que pensamos e só conseguimos pensar aquilo que somos. É uma grande verdade. Nessa ideia, esta aura fervilhante, pulsante nesse diapasão energético baixo, criam elementos energéticos que sabemos, pelo estudo da doutrina, têm aparências minúsculas, microscópicas, mas de verdadeiros monstros, tal a sua vibração. E esses elementos se incumbem de corroer a saúde perispirítica da mãe que está gerando um filho. E essas energias é o que alimentarão o ser reencarnante lá dentro do útero, no ovo zigoto, já o embriãozinho, que busca na sua forma padrão, a sua forma para ser constituído, e encontram esses monstrengos eletromagnéticos que corrompem o processo dos nutrientes necessários para a sua existência. Já começa aí as dificuldades de constituir o corpo à imagem do perispírito. Faltam energias, faltam nutrientes, faltam sentimentos, faltam pensamentos adequados. Quase que ele percebendo a situação não adequada para o seu nascimento. O pai abandonando a mãe pelas vidas treslocadas e pela vida desregrada no sexo, na aventura, nas bebidas, nos fumos, nos tóxicos. E tudo isso compõe um hábitat não adequado para que esse ser reencarne. O espírito reencarnante apela então para os seus anjos de guarda, para os espíritos envolvidos nessa encarnação. E esses espíritos saem em defesa para a mudança do comportamento dessa aceitação, seja da mãe,
seja do pai, que cria um clima ruim, que maltrata, que discute. E nessa altura, a condição de reencarne fica debilitada. Podemos extrapolar pelas nossas condições de imaginação todos os meios desregrados por onde podemos renascer. Um exame de consciência tem que ser feito e operar que o espírito só evolui, reparando os males que fez em vidas passadas. E sem a reencarnação, lhe torna difícil ganhar a oportunidade de reparar estes erros para construir a sua evolução. E nesse meio, malquisto pelos futuros pais ou parentes próximos, pode-se dar uma encarnação extremamente difícil e que este espírito pode sucumbir às dificuldades pensadas por ele mesmo e obter em suas energias a desistência da encarnação. É fato que seria um aborto quase que espontâneo, aspas. Esse compromete muito menos os pais, porque não tem a livre ação para provocar esse aborto. Em o tendo, escreve este pai, esta mãe, este médico, este assessor, este que lhe vendeu o remédio, este que lhe incentivou em débitos futuros para serem reparados. Se não for reparado nesta própria vida, será, sem sombra de dúvida, em novas vidas, proporcional ao seu grau de comprometimento na abortagem de uma operação de encarnação, aonde este ser permanece com a vontade de ter a oportunidade de se redimir e que lhe foi podado. Volta ele para o plano espiritual e novamente é recebido pelas entidades para esse fim, retratando do seu ancoramento para recomeçar tudo de novo em um processo mais longo, mas que continua na espiritualidade. Então, temos que distinguir. Os abortos espontâneos têm esta explicação da dificuldade da tarefa e um aborto pela própria desistência do espírito encarnante. Pode ter também aquele aborto provocado pela falta de conhecimento. A vida direcionada para os prazeres materiais que podem tornar o hábito corpóreo despropício para a reencarnação de sucesso. Ou pode ser aquela deliberada para não perder a perfeição do corpo, a liberdade da vida solteira, sem filhos, continua-se absorvendo compromissos pesados, mas que tudo é possível ser saneado quando se trabalha por amor, por misericórdia e reconhecido que é filho único do Pai Criador, o Pai todo misericordioso, que nos perdoa sempre e nos coloca em condições de reparar os males que fazemos. A você, querido companheiro, espero que estas palavras, este bate-papo, possa reorientar a todos nós no que fazer pós-atos translocados para recuperar a oportunidade da vida. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo programa que nos encontraremos aqui. Grande abraço.